A providência de Deus, nós trataremos do capítulo 10 do livro de Levítico 3 vezes, né? Domingo passado, na sequência da exposição do livro de Levítico, nós começamos a primeira parte do capítulo 10 e ontem nós trabalhamos ainda um aspecto do próprio livro do capítulo 10 de Levítico, e hoje nós vamos encerrar a sessão do capítulo 10. Eu queria que vocês abrissem a escritura comigo, mais uma vez. Levítico capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de Deus. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje
tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Amém. Senhor, mais uma vez, abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa manhã, poderosamente. Glorifica o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a tratar da estrutura do texto específico de Levítico, capítulo 10, irmãos. E nós começamos na exposição e paramos exatamente na última parte, né, especificamente quando fala até o versículo 11 do capítulo 10 do livro de Levítico. Com o objetivo de traçarmos um conceito completo do capítulo, é necessário retomarmos um pouco aquilo que já falamos no último domingo. Primeiramente, o que nós temos aqui diante de nós, como falamos ontem à noite, é a inauguração ou o primeiro ofício de um sacerdote diante do Senhor. Depois de todo o preparo, depois de todo o conhecimento recebido, depois do templo ter sido preparado, eles então vão oficiar diante do Senhor. Imagine você um sermão de ordenação. Um seminarista, depois de concluir todo o seu curso, ele vai pregar o seu sermão de ordenação. E nesse sermão, ele é consumido pelo Senhor. O Senhor o mata diante de toda a congregação. Seria uma expressão como essa revelada aqui na Escritura Sagrada. Imagine a inauguração de um trabalho, a inauguração de um projeto de vida. Ali, naquele primeiro ato, o Senhor consome os filhos de Arão por causa do pecado que eles cometeram diante do Senhor. Que pecado eles cometeram diante do Senhor? Diz o texto sagrado. Eles ofereceram, verso 1, fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não havia ordenado. Lembrem-se que foi ordenado pelo Senhor como eles deveriam lidar com fogo. Desde o princípio foi assim, não é? Como deveria ser o princípio do trato com fogo diante da presença do Senhor. Lembre-se que o fogo não deveria ser apagado, eles não trazer fogo externo para dentro do santuário, e o fogo, ele procederia de Deus. Ele não procederia nem de Moisés, nem de Arão. A narrativa é clara, que no final do capítulo nós podemos ver isso especificamente. No verso 24 ele diz: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então, diante do Senhor estavam ali, o povo estava na presença, o sacerdote oferece o sacrifício, o animal é ordenado para ser consumido no altar, mas de onde vem o fogo? Cadê o fogo que consome? E diz o texto sagrado que vem o fogo dos céus, da parte do Senhor. Aquele foi o primeiro ato, o primeiro momento em que se consegue entender de onde veio e como começou o processo do sacrifício no Antigo Testamento. O Senhor consumiria o altar. Daí a imagem que aquele é o sacrifício para o Senhor. A parte que era queimada no altar pertencia ao Senhor. Entende? Porque o fogo que vinha do céu consumiria aquilo. De modo muito claro. A Escritura Sagrada afirma isso. Bem, aquele fogo, como diz alguns comentaristas afirmam, aquele fogo era o fogo da misericórdia, porque diante de Deus eles estavam ali e o fogo poderia consumi-los por causa do pecado, mas o Senhor aceitou o sacrifício e ao invés de consumir o povo, consome o sacrifício que está sobre o altar. Acontece que imediatamente após essa informação, nós somos informados que Nadab e Abiú entram na presença de Deus. Eles entram diante do Senhor e eles trazem, carregando consigo, um fogo que Deus não havia ordenado. Quando eles chegam diante do Senhor, aquele fogo que era da misericórdia
agora é o fogo do juízo. E eles são consumidos diante de toda a congregação. E a glória do Senhor é revelada também no juízo. Diz o verso 2 do capítulo 10, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ora, é bom entender que o fogo aqui especificamente não faz com Nadab e Abiú aquilo que fez com os animais, que era completamente consumido sobre o altar. Eles foram mortos, mas não foram consumidos, nessa perspectiva de que eles viraram cinza, porque o corpo foi tirado de lá pelas suas túnicas. Em outras palavras, as túnicas não foram consumidas. É como a expressão do juízo de Deus revelado sobre ele. Alguém vai dizer que isso está ligado ao conceito estabelecido lá no livro de Atos com Ananias e Safira. O que aconteceu com eles, eles morrem diante deles imediatamente pelo Senhor. Eles entraram na presença de Deus trazendo falsidade e mentira. Não havia sinceridade nos seus corações. E eles então estão fazendo algo para Deus que não é aquilo que eles estão dizendo. Eles estão oferecendo para Deus aquilo que eles dizem ser tudo, quando eles haviam retido parte do que eles haviam dado. Sem sinceridade diante de Deus. Querendo enganar Deus. Apresentando-se ao Senhor sem verdade. Foram mortos diante da congregação. Agora a notícia vai ser dada ao pai. A informação é dada ao pai. Estava ontem meu pai e minha mãe no carro, eu vindo a CBN, um rádio aqui de Recife, não sei exatamente, e a informação é que uma criança havia falecido, acho que um muro da escola caiu e matou a criança de 5 anos de idade. Você imagina, os pais vão ser avisados disso. Essa informação vai chegar a eles. Uma aflição, uma enfermidade, precisa ser anunciada. Mas você imagina essa informação. Deus não aceitou o serviço do seu filho. Eles foram punidos pelo Senhor. Eles foram punidos pelo Senhor. Então quem vai se encarregar de dar esse aviso é Moisés, o verso 3. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. E Moisés começa dizendo, isto é o que o Senhor disse. O anúncio é exatamente esse. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E aqui o princípio é, veja, aqueles que se aproximam de mim, trazendo o sangue do Cordeiro nas mãos, e têm acesso à minha presença, eu serei glorificado. A minha santidade será vista neles. Como? Na maneira como eles se aproximam de mim. Eles trarão nas mãos o seu sacrifício. E o que eles trazem para mim, exatamente a oração que o Senhor nos ensinou a fazer. Santificado seja o teu nome, Senhor. E aqui o nome do Senhor é santificado, da maneira como nós nos aproximamos dele. Não trazendo fogo estranho. Lembrando das palavras do Novo Testamento. Ora, esse princípio se estabelece em várias formas, tanto internamente quanto externamente. Externamente se revela quando eles trazem um fogo que Deus não havia ordenado. Independente, o coração aqui não está em xeque, não está em questão especificamente. Aqui está dizendo o seguinte, eles trouxeram um fogo que Deus não havia ordenado. Eles estão praticando um culto que Deus não havia mandado. Eles estão trazendo para a presença de Deus algo que Deus não ordenou na sua palavra.
E isso então é motivo de juízo da parte de Deus. O que vocês apresentam a mim? A abertura do conceito de culto cada vez maior na nossa sociedade, no meio cristão, faz com que você se escandalize com conceitos como, você vai em igreja nos Estados Unidos que você ouve essa expressão, culto contemporâneo e culto tradicional. O contemporâneo é para agradar a parte de uma igreja que não aceita mais aquela estrutura de culto como nós temos. Precisa de um culto mais contemporâneo. E cada vez mais a igreja vai se modelando nessa perspectiva. E cada vez mais fogo estranho é trazido diante do Senhor. Jeremiah Burroughs, comentando esse texto, disse assim: não tome por certo de que Deus vai ser longânimo com você. Ele não foi com Nadab e Abiú. Não tome por certo que Deus vai ser longânimo com você. Ele mostrou o juízo dele para glorificar o nome dele diante de toda a congregação. E nós praticamos um culto cada vez com menos consciência do que estamos fazendo. E descansamos nisso, porque nada acontece. Deus tem sido longânimo conosco. Mas não é bom. Não é bom tripudiar da misericórdia do Senhor. O que tem acontecido é, nós temos cada vez menos consciência do que é adorar a Deus, porque cada vez mais as pessoas fazem aquilo que elas entendem melhor, o que é melhor. Então elas vão acrescentando coisas no culto, cada vez mais. Você tem absurdos, até os absurdos como novos sacramentos, como cruz vazada, sal grosso, no meio do culto, não é? Trazendo coisas estranhas, cada vez mais estranhas, para dentro do culto do Senhor. Abominação aos olhos de Deus. Mas certamente, o coração deles não estava correto diante de Deus. Eles fizeram aquilo, não foi desavisados. Certamente, até porque a sequência do texto vai mostrar de modo impressionante que os 2 filhos de Arão, juntamente com Arão, não vão fazer o que Deus ordenou. Eles vão explicar por que eles fizeram isso. E Moisés vai dizer, eu aceito a sua explicação. Porque o coração de vocês está certo. Porque vocês temeram a Deus. Vocês erraram, vocês não fizeram o que ele falou, mas havia temor no coração. Aqui não. Vocês estão fazendo isso sem temor de Deus. Cada vez menos alegria reverente diante de Deus. Ou transformamos o culto numa cerimônia fúnebre, ou numa festa. As duas coisas, os 2 princípios, eles não podem ser separados. Reverência, temor e alegria diante do Senhor. De onde vem a alegria? Verso 24 do capítulo 9 diz assim: e eis que quando sai o fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. De onde vem a alegria nossa? A nossa alegria não é porque o culto é light, não é essa alegria. A alegria é o fogo que cairia sobre nós, caiu sobre o Cordeiro. Deus foi misericordioso para conosco. Você imagina uma enfermidade que vai tirar a sua vida, e não é jeito para isso, você vai perder a vida, e o Senhor então interfere e não permite isso. Muda a rota, e você diz,
Deus, quanta alegria, como o Senhor foi misericordioso para comigo, porque certamente eu não... No seu leito de morte, pediu a Deus uma chance. Senhor, me concede mais uma chance, para que eu te sirva com toda alegria e faça a tua vontade. E o Senhor levantou do seu leito de morte. E ele viveu todos os dias para a glória do Senhor. Imagina isso, mas você imagina você diante do Deus eterno e ali o Senhor que sai fogo, raios e trovões da sua presença, prestes a consumir pecadores como eu e você. E o nosso destino é a morte e a eterna. E ele então diz: eu providenciei um substituto para você. É daí que vem a nossa alegria. Moisés chegarão para anunciar num dia festivo. Os filhos morreram. Eles morreram. Mas Deus vai, porque Deus é santificado, a santidade de Deus vai ser mostrada naqueles que se achegam a Ele. Ou nós vamos santificar a Deus quando nos aproximamos dEle, dando a Ele um culto agradável, com coração sincero, livre da malícia, fazendo aquilo que Ele ordenou, não acrescentando. Ou nós vamos santificá-lo dessa forma. Santificá-lo por meio do juízo. De uma forma ou de outra, o Senhor vai mostrar sua santidade. A sequência da narrativa, não é? Nos mostra que essa aproximação é o grande foco. E foi isso o que nós trabalhamos. Queria rapidamente só estabelecer esse conceito rápido com os irmãos. Não é? O Senhor disse isso por meio de Moisés ao povo, quando estava tirando o povo do Egito. Diz: não há nação alguma que tenha um Deus como o nosso, tão chegado. Não existe nação que possua um Deus como o nosso Deus. Deus chegado. Como o Salmo 148 que nós lemos, o Senhor está perto daqueles que o invocam. O Senhor está próximo, foi assim que o Senhor fez conosco. Nós estávamos separados pelo pecado. O pecado foi condenado por meio da obra do Cordeiro, de Cristo Jesus. E agora nós somos aproximados dele. Isso se manifesta no conceito do pacto. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do Senhor. É o que está lá no Salmo 100, verso 2, texto conhecido nosso. Salmo 100, verso 2, diz assim, especificamente a palavra de Deus: servi ao Senhor com alegria. 1, 2 e 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos o seu povo. Ora, não há povo nessa terra que se assemelhe a nós, que tenha um Deus como nós temos. Deus próximo. E a palavra é essa do Senhor. O princípio Emanuel. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor então foi glorificado dessa maneira, porque ele não foi trazido à sua presença com verdadeira adoração. Acrescentaram aquilo que Deus não havia ordenado, e o Senhor então os disciplinou diante de toda a congregação.
Esse é um aspecto importante, a aplicação para a vida da igreja, irmãos. Não é? Nós temos a tendência de só disciplinar as pessoas quando elas cometem pecado no que diz respeito ao 7º mandamento. Mas ao 1º mandamento, o 2º mandamento, meio que nós não sabemos o que fazer. Mas sim, irmãos. Assim como um pai que não disciplina o filho e que vai ser disciplinado de maneira severa lá na frente, assim é a igreja que não disciplina os seus membros. Preste atenção. A quebra do dia do Senhor, no mínimo de vir à igreja no domingo. Quais as razões pelas quais você não vem ao culto? Quais as razões pelas quais você não se apresenta diante do Senhor para adorá-lo no dia do Senhor? Se você for honesto com você, não há razão justa que você tenha dado. Tirando aquelas que são perfeitamente justas, a maioria delas é porque você tem quebrado a lei do Senhor. E você não tem se aproximado dele. E o que é que acontece? Quando você não tem a consciência, quando você se achega de qualquer jeito. Porque se você não tem a consciência que tem de estar na presença de Deus com alegria e reverência, quando você está de qualquer jeito. O seu coração está longe daqui. Não há como a igreja tratar de pecado no dia do Senhor, em outras áreas, porque é muito particular. Mas a presença na casa do Senhor é uma das marcas inequívocas da saúde espiritual de um membro da igreja. A presença na casa do Senhor é uma marca inequívoca. Eu não troco nada nesse mundo pela presença de Deus. O Senhor, então, pune aqueles que o fazem. E a igreja do Senhor precisa aprender a disciplinar. Veja que o pecado de uma pessoa contamina toda a congregação. Perceba na sequência do verso 4 até o verso 7. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. E perceba que, no momento como esse, a tendência é eles perderem e saírem da forma daquilo que eles estão fazendo. A morte do sobrinho, a morte de um filho. E então nós vamos deixar de fazer aquilo que agrada ao Senhor. E o Senhor diz: não, cuidado. Vocês vão entrar na minha presença e vocês vão tirar ele de lá. Mas não desfazem o cabelo e não mexam na sua túnica, para que vocês não morram na minha presença. E haja lamento no meio da congregação. Cuidado, porque essa é outra tendência, não é? Diante da aflição, nós queremos mudar a ordem das coisas. E o Senhor nos ensina a fazer o mesmo princípio: aquiete o seu coração. E esse é um princípio tão importante que quando o Senhor fala por meio de Moisés a Arão aquilo que aconteceu com o filho, no verso 3 ele diz: Arão se calou, isto é, ficou tranquilo, ficou calmo naquele momento, porque ele entendeu que o Senhor foi glorificado. A única coisa que acalmou o coração de Arão foi:
Deus foi glorificado no meio do povo. A ordem não mudaria, porque agora, mesmo entrando para tirar o filho de lá, a ordem permanece a mesma. As regras são a mesma. Não saiam da porta da tenda da congregação. Quando eles tinham que sair com aquela vestimenta, eles tinham que trocar de vestimenta. Não saiam, porque o óleo da unção está sobre vocês. Vocês foram ungidos para esse serviço. Porque senão, vocês vão morrer. A segunda parte do texto, nós já exploramos rapidamente, do verso 8 até o verso 12. Ele diz: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Perceba, 3 coisas importantes ele afirma aqui. Não é? E aqui há uma influência importante. O Senhor falou a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. E aqui, um comentarista, pelo menos um dos comentaristas que eu tive a oportunidade de ler, ele afirma, não é, apesar de ele dizer claramente, não há uma informação no texto que diga isso, mas pela ordem que ele dá, a partir daqui, dá a impressão de que um dos pecados que causou, ou melhor, que eles cometeram diante do Senhor, foi ter bebido excessivamente e não ter praticado aquilo que Deus ordenou. Veja que ele diz: não bebam, veja o verso 9, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrar. Ele não está dizendo que você não pode fazer isso, você tomar um vinho, não é esse o ponto. Até o Salmo vai dizer que alegra o coração do homem. Mas o ponto aqui é, para o serviço do Senhor, vocês não podem estar envolvidos com isso. Por quê? Porque para que vocês não morram. Foi o que aconteceu com eles. Eles morreram diante do Senhor. Interessante que o Novo Testamento vai usar essa imagem claramente quando ele diz que o presbítero, o líder da igreja, não seja dado a muito vinho. O diácono da igreja vai ser exatamente isso. Por quê? Aí vem a ordem seguinte. Por que ele não pode ser dado a muito vinho? Porque ele precisa saber separar o santo do profano. Ele precisa saber separar e dizer a verdade à igreja. Como que você vai poder instruir a igreja na verdade? Como que você vai poder saber o que é certo e errado se você é dominado pela bebida? Se você não é dominado pelo Espírito, e essa é uma linguagem paulina também, lá em Efésios, quando ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eles tinham o óleo da unção sobre eles. E eles tinham o Espírito do Senhor sobre eles. Eles eram conduzidos pela palavra no poder do Espírito. Assim também eles deveriam fazer. Liderança, pastores, presbíteros, cuidado com o uso de álcool. Porque um homem que não tem domínio sobre essa área especificamente, ele vai ter dificuldade de orientar suas ovelhas. Porque ele não vai ter consciência do que está fazendo. Mais uma vez, com isso não está sendo dito que de alguma forma é pecado ingestão de álcool, não é esse o ponto. Mas o que está sendo dito é o descontrole nesse princípio, certamente é grande condenação. E a razão é simples, vem logo em seguida, verso 10. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E em terceiro, e para ensinardes os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Debaixo do domínio, vocês não poderão ensinar suas ovelhas a separar o santo do profano, o certo do errado.
poderão ensiná-las os estatutos do Senhor e a sua lei. Se tem alguma coisa que deve dominar a igreja, é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Na sequência da narrativa, a última sessão, do verso 12 até o fim, o Senhor disse a Moisés e a Arão as seguintes palavras: a Eleazar e Itamar: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Veja, o santo do profano, puro do impuro. Ele pega a oferta que vai ser entregue a ele de manjares, deve ser comida sem fermento junto ao altar. Porque coisa santíssima é. Então, não é santa, é santíssimo. Então, o lugar onde você vai comer daquele manjar é nesse local. Veja, se você está debaixo do princípio de um álcool ou fora do controle, você não poderá fazer esse tipo de coisa. Se você não vai poder obedecer a Deus. Aí ele vai e diz, coisa santíssima é, você deve comer aqui. No verso 13, comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Veja, ele não vai comer em casa, ele vai comer lá, com seus filhos. Também o peito da oferta movida e a coxa, não é, só um detalhe, no verso 13, no finalzinho diz, porque assim me foi ordenado. Veja o contraste que está sendo colocado. Lá o fogo que eles trouxeram foi fogo que não foi ordenado. Por isso eles foram condenados. Daí o que ele está dizendo. O que Deus está dizendo? Está dizendo para você fazer isso, porque me foi ordenado. Faça o que Deus ordenou. Na sequência, também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos, e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, por oferta movida perante o Senhor, que será por estatuto perpétuo, para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés então diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Ora, cadê o bode da oferta pelo pecado que vai ser oferecido aqui? Os filhos de Arão devem oferecer e uma parte deve ser comida. E Moisés então entra e pergunta, cadê o bode da oferta queimada? Cadê a carne desse bode? Nós vamos aprender algo que não havia sido informado até então na estrutura do sacrifício. Quando o sacerdote comia dessa carne, era como se fosse aquele bode emissário. Era como se o pecado fosse completamente afastado e o sacrifício fosse aceito. Quando o sacerdote comia da carne, Moisés vai dizer que esse significado. Veja, na sequência do texto. Eis que já era queimado, portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão ficaram, né? Ele ficou indignado contra ele e disse, por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Veja, ele está dizendo que era para que o Senhor levasse a iniquidade do povo, que eles deveriam comer daquela carne num lugar específico. Então não cumpriram aquilo. Eles não comeram da carne. Mas eles não fizeram o que foi ordenado. Mas eles não foram fulminados imediatamente. Eles não fizeram o que foi ordenado. E Moisés vai prescrutar. Por que vocês não fizeram? Acompanhem comigo o texto, por favor. Verso 18. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue dentro do santuário. Certamente comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés.
Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Veja que ele está dizendo, veja o que aconteceu com os meus filhos. Eles ofereceram sacrifício. E isso aconteceu com eles. Eu temi. O que é que eu vou fazer agora? Aí a sequência do texto. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? Aqui não é um coração que está rebelde, indignado contra o que Deus fez com seus filhos. Aquilo causou temor ao seu coração. Será que Deus vai aceitar o meu sacrifício se os meus filhos ofereceram e foram mortos? Será que eu posso comer? Eu não sei se eu posso fazer. Então ele diz, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Existem erros que nós cometemos, cuja intenção do nosso coração não é trazer fogo estranho na presença do Senhor. Mas ele vai ser mostrado. E quando cometemos erros assim, quando a verdade se revela, nós mudamos. Mas quando cometemos erros como o de Nadab e Abiú, a condenação vai vir. Porque o coração não era de alguém que temia Deus, porque entrou na sua presença sem o cuidado devido. Quantas pessoas nesses dias que ouviram falar sobre culto e que praticavam aquilo que era contrário ao que ouviram, e saíram daqui, meu Deus, eu preciso mudar, porque eu fiz e não estava praticando o que era correto diante de Deus. Quantas pessoas? O arrependimento, a consciência de que estavam pecando contra Deus e a busca por fazer aquilo que agrada ao Senhor. Deus puniu homens especificamente na história. Porque Deus conhece o coração. Saul, depois de não cumprir a ordenança divina, 1 Samuel 15, tentou enganar o profeta. Quando viu que não teria jeito e perderia o seu reino, disse, eu me arrependo, eu pequei. O profeta disse, mas o Senhor já tirou o reino das tuas mãos. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Davi cometeu um pecado gravíssimo e até disse, quando ouviu a história que o profeta contou a ele, ele disse, o homem que fez tal coisa tem que morrer. E o profeta disse, esse homem é você, Davi. Naquele exato momento, ele diz, eu pequei. O profeta então falou, o Senhor já perdoou o teu pecado. O Senhor conhece o nosso coração. E um coração submisso é aquele que ao ouvir a palavra não se rebela. Ao ouvir o mandamento do Senhor, pratica o que Ele ordenou e se arrepende dos seus pecados. Nós temos na história de Josué um evento intrigante também. Rapidamente, vocês vão lembrar desse texto que foi lido por nós também.
partir do verso 22, especificamente do capítulo 22, Josué 22. Veja que só havia um lugar para se fazer um altar ao Senhor, que era em Jerusalém. Josué 22. E a meia tribo, as 2 tribos e meia que ficaram da além do Jordão, fizeram um altar no outro lado. E aí então as 9 tribos, as outras tribos se levantaram e foram lá: nós vamos destruí-los, porque eles se rebelaram contra Deus, fazendo aquilo que Deus não ordenou. E aí eles chegam diante deles. Veja o diálogo a partir do verso 21 em diante. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preservei. Se foi por rebeldia, se nós fizemos isso por rebeldia, Senhor, se foi por infidelidade a Ti, o Senhor não nos preserve. Mate a cada um de nós. Paulo disse isso, escrevendo sua carta. Eu pequei contra o Senhor, me levantei contra a igreja. O Senhor me perdoou, ele disse, porque eu fiz isso na minha ignorância. Não foi por rebeldia, não foi sabendo o que tenho de fazer, dizendo: Senhor, eu vou afrontar o Senhor, eu vou fazer um culto contrário, em rebeldia. É impressionante que nesse diálogo aqui entre eles, na sequência do texto, vocês vão ouvir a partir do verso 32, as seguintes palavras: Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e de Gade. Eles deram-se por satisfeitos. Verso 29 do mesmo capítulo 22, ele diz: longe de nós o rebelarmos-nos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. Não, eles não fizeram isso por rebeldia. Dois eventos no capítulo 10. 2 erros e 2 resultados diferentes. Veja a importância do nosso coração, irmãos. Veja quantos ídolos nós temos que destruir nos nossos corações para servir ao Senhor. Para levantar um altar único ao único e verdadeiro Deus, que governa o meu coração e meu pensamento. Quantos ídolos eu preciso destruir? O do conforto, o do aconchego da minha casa, fui dormir muito tarde, eu mereço um descanso. Quantos
no meu coração. Por isso, eu não vou à casa do Senhor para adorá-lo. Por isso eu chego na presença dele com meu pensamento longe. Por isso meu coração está distante de ti. O que eu e você temos que oferecer a Deus? Aquilo que Ele ordenou. Como? Em Cristo Jesus. E como o meu coração tem que estar? Em submissão ao meu Senhor. Essa é a tua vontade, Senhor. Tu serás glorificado. E eu quero te glorificar. E nós glorificamos a Deus. E Deus é glorificado naqueles que se chegam a Ele. Os que estão perto dEle. Arrependa-se do seu pecado hoje, irmão. De não vir à casa do Senhor. De não ter compromisso com as coisas do Senhor. De a única preocupação e motivação é o seu bem-estar. O pecado de não servir, de não desejar servir os outros, mesmo que eu tenha que perder o meu conforto por algum instante. Eu não posso deixar o meu conforto para poder servir. O nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua glória para redimir um povo como eu e você. Se Ele fosse como eu e você, ninguém seria salvo. Que conforto da minha casa impediria de que eu não chegasse à casa de Deus? Que bem-estar na madrugada me impediria de estar na casa do Senhor e me preparar para o culto ao Senhor no dia do Senhor? Meu coração, eu preciso preparar. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus como quem passou a noite bebendo. Acorda de manhã e entra na presença de Deus como quem entra na presença de qualquer pessoa. Cuidado, irmão. Deus é fogo consumidor. Cuidado com a rebeldia do seu coração. Você, criança, jovem, adolescente, preste atenção nisso. A rebeldia, a palavra, aos ensinamentos dos seus pais. A rebelião contra aquilo que seus pais instruem vocês. Não se arrepender e não mortificar isso no coração. Você vai estar caminhando para a destruição. Submeta o seu coração aos seus pais. Não apenas submeta aos governantes externamente, mas de coração. Submeta-se ao seu pai não apenas externamente, mas de coração. Como já contei a história de uma criancinha que o pastor estava pregando e o filho sentado, ele disse: sente. O filho ficou em pé, ele falou: sente. Aí o filho disse: eu vou sentar, mas minha alma vai ficar em pé. A minha alma vai ficar em pé. Para que a alma sente. Serão necessárias lambadas de cinturão. Uns momentos de disciplina. O Senhor vai sentar nossa alma.
como fez com Arão. Quando nós entendermos isso, inquieto, morreram. O Senhor será glorificado. E santidade do Senhor será manifestada naqueles que se aproximam dele. E ele será glorificado em toda a congregação. O coração de Arão se assentou. Quando o objetivo da nossa vida foi esse, nós vamos quietar o nosso coração. A glória de Deus. A glória de Deus. Quando esse for o nosso objetivo da vida, nós vamos aquietar o nosso coração. Você que está aqui conosco nessa noite, nessa manhã, e talvez não conheça o Senhor Jesus como Redentor, e você pergunte, como eu posso chegar diante de Deus? Deixa eu lhe dizer isso. Ninguém sem Cristo pode se apresentar diante de Deus para adorá-lo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nenhum santo, nenhum homem poderá te trazer para perto de Deus se não for o homem Jesus Cristo. O sacrifício dele é o único que pode perto dele. Por isso, toda e qualquer adoração, todo e qualquer culto sem Cristo é fogo estranho diante de Deus. E Deus destruirá todos aqueles que se aproximam dele sem o sangue do Cordeiro. Arrependa-se hoje, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Amém.